Quero falar com você agora sobre o verdadeiro ecumenismo. E por que eu estou usando essa expressão, verdadeiro ecumenismo? Porque existe um falso. Existe um falso, existe um ecumenismo que não pode acontecer, que não deve ser feito. Existe um ecumenismo condenado pela igreja. Uma forma, que na verdade não é ecumenismo, porque se o fosse, não seria chamado falso, ou pseudo-ecumenismo. Essa palavra ecumenismo, ela se refere ao diálogo que se deve propor a igrejas cristãs. Entenda isso. Quando nós estamos falando de ecumenismo, nós estamos falando de comunhão entre cristãos, igrejas cristãs, católicos, protestantes, das diversas linhas de protestantismo, e ortodoxos, e todos os demais, as demais igrejas orientais que não têm comunhão com a igreja de Roma. Isso é ecumenismo. Então vamos purificar um pouco aqui a palavra ecumenismo, não é? Porque na cabeça de muitos, quando se fala ecumenismo, o que as pessoas imaginam? Botar um pai de santo lá, botar um monge budista, um sheik muçulmano, um rabino judeu, e todo mundo sentar lá e fazer uma celebração. Não, isso não é ecumenismo. O nome disso é diálogo interreligioso, certo? Então aprenda a fazer essa diferença, porque ela é importante. Diálogo interreligioso, diálogo entre pessoas de religiões distintas. Ecumenismo, diálogo entre cristãos. Cristianismo é uma religião. O que existem são denominações dentro dessa religião. Algo que, diga-se de passagem, é um fenômeno historicamente comum, infelizmente, em todas as religiões. Tá? Nenhuma religião é unidenominacional. Quando se fala os judeus são muita gente. Existe o judaísmo ortodoxo, existe o judaísmo moderado, existe, pra vocês terem uma ideia, existe até judaísmo ateu hoje em dia. Os muçulmanos, então, os muçulmanos é muita gente. Você tem o islamismo xiita, o islamismo sunita, o islamismo carijita, o islamismo sufir, o sufismo, enfim. Então, o Islã não é uma coisa só. Quando se fala em budismo, budismo também não é uma religião só. Você tem o budismo Theravada, o budismo Nihayama, budismo tibetano, vários tipos de budismo. Cristianismo. Quando se fala de cristianismo, infelizmente, por percalços da história, você tem o cristianismo católico, o cristianismo protestante, que também não é um cristianismo, tem vários protestantismos, e tem o cristianismo ortodoxo, o cristianismo oriental, tem o cristianismo veterocatólico, tem o cristianismo pré-calcedoniano, enfim, muitas denominações. Triste que o cristianismo tenha seguido esse itinerário que as outras religiões seguiram, porque em Cristo não deveria ser assim. Em Cristo as coisas deveriam ser diferentes. Mas, infelizmente, a tentação, o pecado, foi causando determinadas feridas na história. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o ecumenismo. Eu, pessoalmente, Padre Douglas, a princípio, quando eu ouvia falar em ecumenismo, essa palavra ecumenismo, toda vez que eu escutava, ela me causava verdadeira repulsa. Porque me parecia que ela remetia a tantas coisas heréticas, sem graça, totalmente fora da verdadeira fé, da verdadeira doutrina, algo tão anticatólico. A ideia de ecumenismo me parecia uma ideia péssima. Quando eu soube do que se tratava, eu comecei a criar em mim uma animosidade, uma repulsa maior ainda, viu? Maior ainda. Porque eu pensava assim, ter contato com... Contato até tudo bem, porque isso é inevitável, não é? Você estuda com pessoas que não são católicas, você convive em ambiente familiar com parentes, às vezes dentro da própria casa, com alguém que seja evangélico. Ter contato, isso é inevitável. Agora, dialogar, criar situações, eventos, criar ambiente com essas pessoas, em termos de religião, me parecia ser uma coisa totalmente inconciliável com a fé católica. Porque, afinal de contas, a fé católica é a plenitude da revelação. O termo católicos em grego significa isso. A totalidade é o universo no sentido de um todo. Católicos, né? Eclesia, igreja, também é uma palavra grega.
católicos, né? Católica é uma igreja que tem tudo, que tem o todo, o universo. O todo em que sentido? O todo do que Cristo revelou e o todo dos fiéis. Todo batizado é inserido em Cristo. Portanto, todos estão em Cristo. Todos, isso em grego se diz católicos. O universo dos fiéis e o universo dos conteúdos revelados por Jesus Cristo para a nossa salvação. Então, qual é o nosso objetivo? Que o maior número possível de seres humanos, né, de homens e mulheres, convertam-se e se tornem católicos. Não é verdade? Então me parecia uma coisa aversiva ter que tratar com um protestante sem promover uma conversão dele para o catolicismo. E não só isso. Todos nós já vivemos experiências negativas nesses contatos. Os assuntos de sempre, né? As imagens, Maria, os santos, rezar pelos mortos, ai, vocês são idólatras, e blá blá blá, e blá blá blá, essa coisa de sempre, não é? Então, o que sempre vinha à mente? Protestante igual herege. Protestante igual alguém que é pra gente brigar, discutir. Então era essa a ideia que eu tinha. Por muito tempo. Por conta de amigos de escola, por conta de pessoas da família, parentes. Por muito tempo foi essa a ideia que eu tive. O tempo foi passando e eu tive a oportunidade de frequentar alguns ambientes de formação ecumênica. E pouco a pouco eu fui descobrindo que algo tão óbvio, meu Deus. Eu fui descobrindo que antes daquela pessoa ser evangélica protestante, antes de ela ter uma convicção distinta da minha, antes disso ela é imagem e semelhança de Deus. Ela é um ser humano. Ela é alguém por quem Jesus Cristo derramou seu sangue. E eu comecei a perceber que a insistência em pagar tributo ao passado, que passado é esse? Reforma protestante, brigas, divisões históricas. Pagar tributo a tudo isso é dar continuidade a algo que feriu e fere profundamente o coração de Cristo. Com certeza, nosso Senhor nunca desejou que o cristianismo fosse delapidado dessa forma, dividido dessa forma. Agora veja, qual é o caminho cristão para resolver divisões? Com certeza, enquanto eu falo isso, alguns vão pensar assim, realmente, Cristo nunca desejou, então, eles que saíram da igreja, que são os culpados, eles que voltem. Escuta, quando aconteceu a divisão entre católicos e ortodoxos, você sabe? Ano 1054. E a Reforma Protestante, você lembra quando foi? 1517, foi o primeiro manifesto de Martinho Lutero. A pergunta que eu lhe faço é, quando você diz assim, eles saíram da igreja, eles quem? Esses evangélicos protestantes que estão aí agora, hoje? Quer dizer que eles têm 1000 anos de idade? Quer dizer que eles têm 500 anos de idade? Foram eles que saíram? Com certeza você não é tapado. Você sabe muito bem que não foram eles que saíram. Foram os reformadores que saíram. Os cristãos do século XI que se excomungaram reciprocamente e engendraram várias guerras. Eu não estava lá. E os evangélicos protestantes que nós temos hoje por aí também não estavam. Nós recebemos as coisas como elas estão. Todos nós. E esse comportamento de sempre delegar a culpa, como se encontrar o culpado resolvesse o problema, é exatamente a atitude do homem velho. Porque quando o pecado entrou no mundo, Deus desceu no Éden, procurou Adão e Adão fez exatamente isso. A mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Culpou a mulher e culpou a Deus, porque foi a mulher que tu me deste, o Senhor me deu ela. Vocês dois são culpados, senão eu não teria pecado. A mulher, por sua vez, também culpou a serpente. E a serpente saiu correndo. Essa atitude de procurar culpados o tempo todo e apontar o dedo, ela não ajuda muito. Se é que ela ajuda em algo. Quando eu digo ajudar muito, eu diria que ela não ajuda em nada, não é? Você pode apontar erros, mas nem sempre você pode apontar errados. Há uma norma canônica na igreja, por exemplo, que reza isso. A igreja julga atos, a igreja não julga pessoas. Isso é um princípio do direito canônico, por exemplo. Eu posso dizer que um ato é erradíssimo. Agora, julgar a pessoa que cometeu, bom, o coração dela, eu posso dizer para ela, isso é pecado, isso é errado. A pessoa compete a Deus, né? Nós julgamos os atos e alertamos as pessoas. Então, eu comecei a perceber que alguma coisa precisava ser feita. Passar o resto dos anos, geração após geração, numa guerra sem fim entre cristãos, não é o que Cristo quer. Quanto mais nós vamos aumentando em nós os sentimentos de Cristo, como Paulo diz na carta aos Filipenses, mais nós vamos compreendendo, por exemplo,
a oração de Jesus em João 17, versículo 21, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. Ou seja, há algo em termos de credibilidade do evangelho atrelado à unidade dos cristãos. O mundo não crê e está cada vez pior porque nós não somos um. De alguma forma, essa unidade precisa ser buscada. Somos nós que vamos construí-la? Não, porque unidade é obra do Espírito Santo, não é obra nossa. Que tipo de obras nós somos capazes de realizar sozinhos? Sozinhos? Obras da carne. Nós sozinhos somos carnais. Nós, em Cristo Jesus, no Espírito Santo, somos espirituais. Mas nós sozinhos somos carnais. E se você pegar Gálatas capítulo 5 e verificar as obras da carne, você verá ali que naquela lista consta justamente, dentre outros pecados, o pecado da divisão. Rixa, partido, briga, ódio, tudo isso são obras da carne. Então entendam uma coisa. Se nós queremos achar um culpado para as divisões que aconteceram ao longo dos séculos no cristianismo, o culpado se chama pecado. Quem cometeu? Não interessa. O culpado é o pecado. E só um pode tirar o pecado do mundo. Nós temos poder de colocar pecado no mundo, gerar pecado. Mas de tirar, nós não temos força. Então é fundamental que nós compreendamos que o ecumenismo nada mais é do que um esforço por oferecer a Deus matéria-prima para que ele tire o pecado do mundo. Ou seja, dentre todos os pecados, o pecado da divisão. A palavra ecumenismo, ela vem do grego, oikomene. Oikos é casa. Oikomene é a casa comum. A casa comum, aqui no início da igreja, era entendida como a igreja. Tá certo? Os cristãos. Isso é a casa comum. Hoje em dia se usa um pouco esse termo para se referir ao planeta, ao ecossistema, mas esse não é um uso da tradição cristã. Casa comum é um termo grego, oikomene, que nós usamos para nos referir à igreja. E tanto essa palavra ecumenismo não é uma invenção moderna, que ela é encontrada, caso você nunca tenha reparado, nos 2000 anos de cristianismo que nós temos. Haja visto o fato de que todos os concílios, os grandes concílios que nós tivemos na história da igreja, recebem o título de ecumênico. Concílio Ecumênico de Niceia, Concílio Ecumênico de Constantinopla, Concílio Ecumênico de Calcedônia, Éfeso, e por aí vai. Concílio Ecumênico Vaticano II. Você nunca reparou que o termo ecumênico é usado para se referir a concílios feitos na igreja, dentro da igreja, pelos bispos da igreja? Sabe por quê? Porque há uma distinção, não há uma oposição, mas há uma distinção entre o movimento ecumênico moderno, do século XX para cá, e a ecumenicidade. Ecumenicidade. O que é ecumenicidade? Ecumenicidade é todo esforço cristão para manter a unidade ou buscá-la caso ela seja perdida, no que se refere ao cristianismo. Vamos pegar um exemplo bem antigo. O Concílio Ecumênico de Niceia ocorreu no ano 325, quando o mundo cristão estava dividido numa questão de doutrina. Havia uma teologia se espalhando por todo o Império Romano naquele período, uma teologia confeccionada por um padre do Patriarcado de Alexandria, um dos 5 patriarcados antigos principais no cristianismo, e esse padre chamado Ário dizia que Jesus não era Deus como o Pai. Jesus seria a primeira criatura de Deus, uma criatura que existe antes de todas as demais e que teria se encarnado na plenitude dos tempos. É a tese chamada arianismo. Muitos aderiram a essa tese. Ela parecia simpática naquele período para garantir a unicidade de Deus, ou seja, Deus é um só, único. Se há um Deus e há Jesus, se dissermos que Jesus também é Deus, estaremos dizendo que existem 2 deuses. Era o que diziam os cristãos, ainda sob influência de algumas ideias judaizantes, principalmente. Bom, o fato é que o mundo cristão todo foi dividido naquela época a respeito desse assunto, tão dividido ao ponto de guerras e brigas mesmo, brigas de tapa, de xingo, de mútua acusação. Então, o cristianismo corria risco. Quando a unidade entre os fiéis corre risco, sob algum aspecto, então é preciso convocar um concílio ecumênico, ou seja, a casa comum precisa se juntar para se manter em pé. Entende? Então fez-se o concílio ecumênico de Niceia, sob a direção do Espírito Santo, e ali se definiu que Jesus é Deus, homoousios,
consubstancial ao Pai. Esse termo entrou para o credo, né? O credo niceno, porque de Niceia, não é? Então, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu do céu, se encarnou, e nós conhecemos o credo niceno, não é? Então, aquele concílio foi um esforço ecumênico. Todas as vezes que há um risco para a unidade da igreja, realiza-se um ato ecumênico. Entende? Então esse termo ecumênico, ecumenicidade, e isso é tão antigo quanto a igreja. Tá certo? Tão antigo quanto a igreja. Agora, ao longo da história da igreja, sempre se fez ecumenicidade, não é? Esforços ecumênicos para manter a unidade quando ela corria risco. Mas no século XX começaram a surgir esforços para tentar corrigir divisões já ocorridas. Então, para resolver uma divisão, ou você evita que ela aconteça, meio que vacina a igreja contra aquele mal, ou depois que ela já acontece, o que resta fazer? Tentar remediar. Então a ecumenicidade é a atitude própria do cristianismo em favor do seu próprio organismo. A igreja é um organismo vivo. E uma vez correndo o risco de divisão, ela vai criar anticorpos para combater isso. E o anticorpo para a divisão é a ecumenicidade. Então quando você faz uma reunião para conciliar irmãos, você faz um fórum, um congresso, uma assembleia, convoca um conselho, tudo isso são atos ecumênicos na sua própria natureza. Então nisso consiste a ecumenicidade da igreja. Isso é próprio do ser cristão. Não pode haver cristianismo sem ecumenicidade. Quando foi convocado o Concílio Ecumênico Vaticano II, a igreja entendeu que era do agrado de Deus e de extrema necessidade para o mundo moderno que houvesse um esforço da igreja católica inclusive, em se envolver em certas iniciativas ecumênicas. Então, o que eu quero indicar para vocês, tá? Para que vocês não fiquem à mercê de todo vento de opiniões, é fundamental você crescer na intelectualidade, na sua alma, né? Fazer progredir a sua alma, sobretudo no que diz respeito à fé. Então uma das perguntas que foi mandadas, uma das perguntas ali no Instagram que me chegou, foi justamente, no meio de tantas vozes a quem ouvir? Ouça a igreja. Ouça os documentos. Meus queridos, quem não lê documento da igreja, a letra, o texto, fica à mercê, fica à deriva de todo tipo de verborreia, de todo tipo de discurso, de todo tipo de paixão retórica. Esse falou aquilo, aquele falou aquilo. Você precisa sempre fazer a seguinte pergunta quando você ouvir um padre, seja a minha ou qualquer outro. Eu estou te dando um instrumento, uma chave hermenêutica, uma chave de interpretação para que você ouça com critérios qualquer clérigo, do papa ao bispo, ao padre e ao diácono. É uma chave simples que eu duvido muito que o papa, o bispo, o padre ou o diácono discordem. A chave é a seguinte: qual é a fonte dessa afirmação? É isso que você tem que se perguntar. Qual é a fonte? Eu, Padre Douglas, não sou fonte de ensino nenhum. Eu, como clérigo, não posso ensinar o que vem de mim. Eu não sou fonte. As fontes são a Sagrada Escritura, a tradição de 2000 anos da igreja e o magistério. Qual é o documento que diz isso? Então você tem que usar um documento. De que época é esse documento? Sobre o que legisla esse documento? Então, quando se fala abundantemente sobre um assunto, mas não se mostra o documento do magistério, então, enquanto não te derem as fontes, você pode se pôr a questionar aquilo. Você precisa ter uma boa fonte do magistério de 2000 anos, certo? O primeiro documento, Decreto Unitatis Redintegratio. Esse é o primeiro que vocês têm que ler. Meus queridos, vocês estão aí na internet. Hoje em dia ninguém tem desculpa para não estudar, não. E não é um documento, um texto longo. Tá? Ele tem um preâmbulo e 3 capítulos curtos. Unitatis Redintegratio. Este é o documento do Concílio Vaticano II sobre ecumenismo. Enquanto você não leu este, você não tem a base necessária para ler qualquer um outro a respeito do assunto. Entende? Um outro texto, que é de São João Paulo II, todos o amamos, Ut
unum sint, que eles sejam um. Né? É baseada no texto de João 17:21 que eu citei há pouco. Você tem que ler. Então há um ecumenismo correto, mas o ecumenismo nada mais é do que isso. Um conjunto de esforços pastorais, esforços práticos para promover a unidade dos cristãos. Você está errado ao dizer que o ecumenismo não é certo. Sabe por quê? Porque o Vaticano II e o magistério tutelou o ecumenismo. O magistério fez isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Católico é o todo. Quando uma pessoa é católica? Quando ela não seleciona no patrimônio da fé aquilo em que ela vai crer. Existe um todo. Então, aquilo que me é agradável, aquilo que me é confortável no crer, eu dou adesão de bom grado. E aquilo que não me é agradável, eu preciso me converter. Vocês conseguem entender isso? Eu preciso me converter, não é a igreja que vai mudar. Porque eu e você chegamos agora, a igreja está aqui desde que Cristo morreu e ressuscitou. E o Espírito Santo foi dado. Então quem sou eu e quem é você para dizer para a igreja o que ela tem que ensinar ou não, o que está certo ou o que está errado no patrimônio da fé? Existe um todo. Então quando uma coisa é aversiva no patrimônio da fé, qual é o direito que você tem? 2 direitos. O primeiro é o de não falar nada. O segundo é o de rezar no sacrário e pedir para Jesus te converter. Porque eu não estou falando de um assunto que diz respeito ao intelecto. Eu estou falando de um assunto que diz respeito à fé. Agora, quando você olha para o patrimônio e diz, Sacrosanto Concílio, eu gosto, né, fala de liturgia. Aqui, ó, Lumen Gentium, fala da eclesiologia. Gaudium et Spes, fala do diálogo da igreja com o mundo moderno. Eu gosto mais ou menos. Mas Unitatis Redintegratio, não, eu não gosto. Não gosto, não concordo e não vou ler. Opa! Sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de escolher no patrimônio da fé aquilo com o que você concorda ou não. E assim como no grego existe a palavra católicos para se referir ao todo, existe uma palavra para se referir a esse comportamento de escolha. Quando você escolhe, você seleciona o que você crê ou não crê, com o que você concorda ou não. A palavra em grego é hairesis. Hairesis, a escolha. É da palavra escolha, hairesis, que vem o termo herege. Herege. Herege é aquele que escolhe, entende? Quando no início eu comecei aqui a dizer para vocês quanto me era aversivo o ecumenismo, né? Me era aversivo pelo seguinte, porque o que nós vemos muito por aí é o mau ecumenismo, é o falso ecumenismo. Sim, o falso ecumenismo está errado. Existe um falso ecumenismo bem chato, viu? Que é erradíssimo. E é esse falso ecumenismo, que causa essa aversão. Eu vou falar para vocês e vocês vão entender. Existe um falso ecumenismo em andamento. No mundo, no Brasil, em muitas comunidades, em muitas dioceses, existe um falso ecumenismo. Tão aversivo que realmente a gente perde a paciência quando vê. Realmente. Tem um ecumenismo bem chato e contra esse a gente tem que militar. Deveria militar, inclusive, para não fomentá-lo. E existe um ecumenismo verdadeiro, que se de repente não lhe agrada, aí, meu querido, infelizmente, o que você vai ter que fazer é guardar silêncio, porque a igreja, o magistério de 2000 anos, no Santo Padre e nos bispos, abençoa essas iniciativas, e se você não quer tomar parte nelas, reze, apenas reze. Mas quando nós nos arrogamos o direito de nos colocar acima do Santo Padre e dos bispos para apontar para eles, dizendo que eles estão errados em questões de fé, não estou falando de prática pastoral, isso aí a gente faz crítica mesmo, desde que seja com respeito e caridade, mas práticas pastorais nós podemos criticar. O que nós não podemos criticar é palavra do magistério, isso não. Isso nós não podemos criticar, porque palavra do magistério é revelação, e revelação é algo em que cremos, não é algo a que questionamos. E se questionamos, é para obter mais resposta e crer melhor. E não para contestar e jogar fora. Tá certo? Eu espero que eu esteja falando com católicos, não é? Com fiéis católicos, de verdade, que rezem. Eu costumo dizer aos meus alunos de ecumenismo, quando eu leciono essa disciplina, que no decorrer da disciplina, eu costumo dar as palavras do magistério a respeito. A minha intenção não é convencer ninguém de gostar ou não do ecumenismo. Isso não é minha função. Para gostar ou não de algo da fé da igreja, você tem que rezar no sacrário e não assistir uma aula de teologia. A aula de teologia forma a razão.
É oração no sacrário que forma convicção. Então, quando eu falo de ecumenismo aqui, eu estou falando de um dado da fé da igreja. Um dado da fé da igreja. Eu quero formar você no dado da fé da igreja. Eu quero aprimorar o seu conhecimento sobre esse dado da fé da igreja. Eu não quero convencer você dele. Então, textos sobre ecumenismo. Estes dois que eu indiquei a vocês, tá certo? O conteúdo ecumenismo, não, meus queridos, ele é de doutrina, tá certo? Então, espero que eu tenha respondido, por exemplo, algumas perguntas que me foram feitas. Mas, padre, a igreja aprova o ecumenismo? Não só aprova, como manda fazer. Como manda fazer. Agora, se você tem como noção de ecumenismo, por exemplo, iniciativas sociais, iniciativas políticas, feitas por cristãos em conjunto, saiba que pode haver um ecumenismo assim, mas esse tipo de ação não restringe, não reduz o ecumenismo. O ecumenismo é uma coisa muito maior. Muito maior. Mas vamos compreender isso? Divisão entre cristãos contradiz abertamente a vontade de Cristo. Isso está no preâmbulo da Unitatis Redintegratio. Então o Senhor começou, principalmente dos anos 50 para cá, dos anos 50 para cá, em contexto católico romano, mover alguns corações para pensar na necessidade de estabelecer laços, vínculos com os não católicos. Para que no estabelecimento desses vínculos, a graça de Deus, não nós, a graça de Deus possa, no transcurso da história, realizar uma obra de reintegração da unidade. É o que significa o título da Unitatis Redintegratio, né? Reintegração da unidade. Quem vai reintegrar a unidade? Deus nosso Senhor. Só Ele tira o pecado do mundo. Se a divisão é um pecado, não somos nós que vamos tirá-la da igreja. Nós apenas oferecemos a Ele ambiente, matéria-prima, para que Ele utilize os caminhos necessários para que essa unidade um dia seja reintegrada. Então eu estou falando de um conjunto de iniciativas tomadas dos anos 50 para cá. E vocês viram as datas que eu mencionei. 1054, século XI, 1517, século XVI. As divisões têm aí, portanto, um histórico de 1000 anos. Vocês acham mesmo que divisões construídas ao longo de 1000 anos vão simplesmente evaporar em algo que está sendo feito há pouco mais de 60 anos? Não, não é simples assim. Deus tem os seus momentos. E a nós cabe cooperar. Cooperar com obediência à fé católica. Não uma obediência cega, capacha. Uma obediência crítica, sim, mas respeitosa, amante da igreja, amante da fé de 2000 anos. O ecumenismo é uma coisa muito séria, que precisa ser tomada a peito, e nós precisamos ter maturidade para tratar desse assunto. No meu site tem um artigo sobre ecumenismo, em que eu digo o seguinte: ecumenismo é comida sólida, só sabe mastigá-lo quem tem dentes. O dente é doutrina, é conhecimento, é teologia. O ecumenismo é um dado de fé, e ao dado de fé nós concedemos adesão. Lá na Unitatis Redintegratio, o documento, ele recupera uma fala que originalmente é de Santo Agostinho. A fala não está literal, mas o princípio da teologia de Santo Agostinho está contido no documento. Porque o documento ele diz assim: dentre os elementos ou bens com que a própria igreja é edificada, a igreja católica, e vivificada, alguns e até muitos, e muito importantes, podem existir fora do âmbito, fora dos limites visíveis da igreja católica. E aí ele cita quais? A palavra de Deus escrita, a vida da graça, a fé, a esperança e a caridade e outros dons interiores do Espírito Santo. Tudo isso que de Cristo provém e a Cristo conduz, pertence por direito à única igreja de Cristo. Então esse é um princípio que nós precisamos ter no coração. Santo Agostinho dizia uma frase assim: pode existir algo de católico fora da igreja, assim como podem existir coisas de fora da igreja, coisas não católicas dentro da igreja. O que ele queria dizer com isso? Que a igreja, irmãos, ela tem aspectos. A igreja é um mistério. Estou falando da igreja católica. A igreja é um mistério. Por que ela é um mistério? Porque ela é o corpo de Cristo. E Cristo é pessoa divina. Se Cristo é pessoa divina, então a igreja possui um metabolismo divino também. Se Cristo, enquanto Deus, é mistério, a igreja também é mistério. Então, entenda o seguinte: nenhuma imagem, nenhuma figura que nós utilizemos para nos referir ao que é a igreja, nenhuma delas define
sozinha o que é a igreja. A igreja é muito maior do que todas as imagens, ideias, comparações que nós possamos usar. Por exemplo, alguns batem assim na tecla dizendo a igreja é a sociedade perfeita, a sociedade perfeita, a sociedade perfeita, né? O Papa Pio IX gostava dessa expressão, o pessoal mais tradicionalista gosta dessa expressão. Ela não está errada. A ideia de igreja como sociedade perfeita dá conta de refletir o aspecto institucional da igreja, o aspecto visível da igreja. Cristo Jesus quis uma igreja, criou uma igreja e a instituiu. A instituiu de forma visível. Elegeu os apóstolos, escolheu 72 discípulos, os enviou. Então são pessoas específicas, um grupo específico. Nós somos seres humanos. O evangelho é para os seres humanos, o evangelho não é para anjos. E seres humanos não conhecem nada que não vejam, não amam nada que não conheçam. Então a igreja ela tem esse aspecto de ser uma sociedade perfeita, uma instituição visível. Isso não está errado, só que isso está incompleto. A igreja também é uma instituição, a igreja também é uma sociedade perfeita, mas ela vai para além disso. A igreja é corpo místico de Cristo. Existe algo de invisível na igreja. Então há algo de visível, que é a instituição, mas também há algo de invisível, a ação da graça, o poder de Deus. Então Santo Agostinho dizia, à luz de Justino de Roma, que já havia cunhado o conceito de sementes do verbo. Ou seja, existem elementos de bondade, elementos de justiça e até elementos de verdade em lugares que não são a igreja. Esses elementos bastam? Não, não bastam. Só Cristo e a fé revelada, contida na igreja, são a plenitude. A igreja é católica porque ela tem a totalidade, ou seja, tudo o que Cristo revelou, tudo o que Cristo deixou, tudo o que Cristo alcançou com os seus méritos na cruz para a salvação dos homens se encontra na igreja católica. Católica porque tem o todo. Agora, preste atenção. Podem existir comunidades que, embora não tenham o todo, em grego se diz igreja católica, não é? Então, uma igreja ela pode não ser católica, ou seja, ela pode não ter o todo, mas não significa que porque ela não tem o todo, ela não possa ter algo. Ter muito é ter tudo? Não. Ter algo é ter tudo? Não. Mas algo é algo. E muito é muito. Embora não seja todo. Vocês conseguem entender isso? E é o que o documento diz. Existem limites invisíveis da igreja, porque se os textos, eu citei a Unitatis Rede Integratio, a Lumen Gentium também vai usar essa expressão. Sobre salvação fora dos limites visíveis. O que significa essa expressão limites visíveis? Limites institucionais. Existem pessoas que pertencem visível e evidentemente à Igreja Católica, ou seja, aderiram ao todo. Mas há pessoas que não aderiram ao todo e, no entanto, aderiram já há muito. O que os documentos dizem a respeito dessas pessoas? Essas que aderiram a muito daquilo que é o todo estão, portanto, orientadas, inclinadas à Igreja Católica. Imagine assim, que uma pessoa esteja procurando a porta, tá? A porta ali de entrada, a porta de saída. Uma pessoa ela pode não ter encontrado já a porta, mas ela pode estar orientada para essa porta ou orientada para a parede. Quanto mais de costa para a porta ela estiver, menos orientada ela está. De repente, ela está num quarto escuro procurando a porta, e aí ela ouve um ruído. Bom, o som só pode estar vindo da porta, porque é a única abertura que tem naquela sala. Quando ela escuta o som, então ela pensa consigo, opa, o som está vindo dali, então a porta deve ser lá, e ela se orienta. Ela já chegou à porta? Não. Ela já abriu a porta? Não. Mas por aderir, por aceitar o som, ela se coloca na direção de onde o som vem. Então ela não está ainda na porta, mas ela já está orientada. Entendam essa porta, né, e o cômodo de lá como a Igreja Católica. Quando uma pessoa, embora não ainda nos limites visíveis da igreja, ela já recebe o que vem de lá, e ela já crê em muito do que vem de lá, ela já está orientada, ou seja, ela virou-se naquela direção. Um fiel não católico romano, ele já está virado para a direção do todo. Do todo, você se lembra, né? Católico. Porque não é porque uma coisa é católica, ou seja, que pertence ao todo, que ela não possa ser encontrado fora dos limites. Vou usar outra comparação que eu gosto de usar para os meus alunos. Qual é o lugar próprio de se encontrar milho? No milharal, correto? Muito bem. O lugar próprio, né? O lugar onde você encontra milho com abundância, o lugar de se colher milho é no milharal. A pergunta que eu te faço é, por que o lugar próprio
do milho é o milharal, é impossível que haja pé de milho fora de um milharal? É impossível? Pode ter um pé de milho no quintal, pode ter um pé de milho, né, ou até vários pés de milho num outro lugar, e a soma deles não necessariamente fazer deles um milharal. Não suprir as necessidades, né, comerciais ou de exportação, ou alimentícias, como um milharal faz. Mas é milho. O que está em jogo é isso. O que está em jogo é dizer se aquilo é milho ou não é, pelo fato de estar no milharal ou não. Pode não matar toda a fome, pode não ser suficiente, mas você não pode dizer que não é milho. É milho tanto quanto o milho que está no milharal, embora aqui não seja um milharal. E por que às vezes o milho brota fora do milharal? Porque os pássaros vão no milharal e acabam transportando sementes para outros lugares, não é assim? Entenda que o pássaro, comparativamente aqui, me referindo ao Espírito Santo, ele espalha sementes do milharal. Mas veja, ele é livre. E ele faz isso, ele pega elementos católicos e espalha, inclusive para fora dos limites da igreja. Fazendo com que haja igreja onde a igreja não está. Entende? É assim que você tem que enxergar, é assim que o documento está ensinando a enxergar. Quando existem elementos da igreja num lugar que ainda não é toda a igreja, não é que ali falta algo, embora também possa se enxergar dessa forma, mas não é que ali naquela comunidade falte algo. Na verdade, aquela comunidade já tem algo. É assim que você tem que ver. É como aquele argumento, né? Você quando olha para esse copo, você vê um copo meio cheio ou meio vazio? Então, quem odeia ecumenismo, olha para uma comunidade cristã não católica e diz: o copo está meio vazio, falta tudo isso. E o Vaticano II diz assim: calma, mas já tem tudo isso, já tem. Melhor já ter isso do que nem isso ter. Já é suficiente? Não, o documento não está dizendo que já é suficiente. Não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é reconhecer que há algo de católico nas comunidades não católicas. Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada é propriedade católica, ou seja, é elemento do todo da fé. É elemento revelado. Se é elemento revelado, é elemento inspirado, dado por Cristo, é parte do todo. É elemento católico. Entende? Quando eu disser elemento católico e parte do todo, eu estou dizendo a mesma coisa. Então aquela comunidade tem Sagrada Escritura? Tem. Então ela tem elemento católico. Ali se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. Então é elemento católico. E é sacramento, inclusive. Válido. A Igreja Católica reconhece muitos batismos feitos fora dos limites visíveis. Isso está no direito canônico, isso está nos diversos diretórios dos sacramentos, e com certeza muitos de vocês já sabem disso, não é? Diz aqui, né, a palavra de Deus escrita, Bíblia, a vida da graça. Tem pessoas verdadeiramente espirituais na igreja ortodoxa, monges, religiosos, pessoas consagradas, pessoas contemplativas. Tem pessoas espirituais, mesmo em igrejas evangélicas protestantes, que se você um dia parar para escutá-la, você vai ver, essa pessoa, ela ama Jesus. Você vai dizer que não? Se você ouvi-la com seriedade, escutar os testemunhos dela, o amor que ela tem a Cristo Jesus. Que autoridade nós temos para dizer que essa pessoa não ama a Cristo? Ela ama a Cristo dentro dos elementos católicos pelos quais ela conhece a Cristo. Ela conhece a Cristo pela palavra lida, escrita, pela palavra pregada, ela conhece a Cristo pela oração, ela conhece a Cristo pela comunhão espiritual. O Papa João Paulo II escreveu o Tunum Cinto em 95, e no ano 2000, muitos vão se recordar que ele escreveu um documento chamado Ecclesia de Eucaristia. No documento Ecclesia de Eucaristia, uma encíclica também, ele cita o ecumenismo. Ele diz o seguinte, olha, existe uma diferença muito grande entre receber o sacramento da Eucaristia e comungar a Eucaristia. Receber o sacramento da Eucaristia nada mais é do que tomar a hóstia consagrada e colocar dentro da boca, e engolir. Mas o que nós devemos fazer de fato não é apenas receber o sacramento, nós devemos comungar o sacramento. E para comungar o sacramento é necessário um movimento interior, né, o movimento da alma, que é anterior à recepção do sacramento. E que deve continuar no momento em que eu recebê-lo. Que é a chamada comunhão espiritual. Todos já ouviram falar nisso. Comunhão espiritual consiste no desejo de vontade em ter Jesus vivo dentro de mim. Então eu preciso ter o desejo, por meio da escuta da palavra, da oração, o desejo de ter Jesus em mim, me habilita, aí sim, para comungar no momento em que eu receber o sacramento. Muitas pessoas recebem o sacramento, mas não comungam. Comungar é fazer comunhão, unir meu coração ao dele, unir meu desejo ao dele, unir minha vontade a dele. Tem gente, meus irmãos, me desculpe, que põe a hóstia consagrada na boca, senta no banco, como se nada tivesse acontecendo. Ela recebeu o sacramento? Sim.
Ela comungou? Não. Porque ela não fez comunhão com Deus. Nós usamos às vezes as palavras e não escutamos a palavra que ouvimos. Eu vou comungar. Põe a hóstia consagrada, engole e fica depois distraído, mastigando um chiclete, conversando com quem está do lado. Me desculpe, você não comungou coisa nenhuma. Você só recebeu o sacramento. Para que haja comunhão, é preciso que antes de receber o sacramento, eu já tenha começado essa comunhão. Pela palavra, pela oração, pelo desejo, de tal forma que ao receber o sacramento, aí sim, eu faço comunhão com este sacramento. Então a comunhão espiritual antecede a comunhão sacramental. Prepara e orienta para ela. Está lá na encíclica Eclésia de Eucaristia. Pois bem, por que eu citei esse documento? Porque lá, João Paulo II fala dos irmãos não católicos. E ele diz assim, estas pessoas, muitas delas, desde que aderiram à fé cristã lá nas suas comunidades não católicas, sejam ortodoxas ou protestantes, desejam ardentemente estar em comunhão com Jesus. Elas fazem isso pela oração, elas fazem isso lá no culto, elas fazem isso quando louvam, quando leem a palavra. Elas querem ardentemente estar unidas a Jesus. Ou seja, elas já fazem comunhão espiritual com Jesus. Jesus que, diga-se de passagem, está no sacramento da Eucaristia. Elas já estão, portanto, se orientando, lembra a comparação que eu fiz do orientar-se? Pela oração, pelo amor a Cristo, elas já possuem alguma orientação na direção do altar do sacramento. O altar do sacramento é um passo que, quem sabe, o Espírito Santo, não somos nós que fazemos isso, o Espírito Santo, quem sabe, leve-a até lá um dia. Agora, que ela já tem comunhão espiritual que não é uma comunhão sem valor, pelo contrário, eu estou dizendo para vocês aqui quão necessária ela é, até para que haja comunhão sacramental. Então, muito do que se vê no mundo não católico é comunhão espiritual autêntica. Desejo fervoroso e autêntico de estar unido a Jesus. De estar ligado a Jesus, de querer a vontade dele, de querer o coração dele. Eles fazem comunhão espiritual. Não é exatamente a comunhão que nós indicamos para pessoas que por alguma razão ainda não estão aptas para o sacramento, mas podem fazer comunhão espiritual, e no entanto fazer comunhão espiritual em nenhum momento jamais foi considerado como algo que torna uma pessoa menos católica. Vocês conseguem entender que então comunhão espiritual é um elemento católico, é parte do todo. É parte do todo. Uma parte, não é o todo, mas já é elemento católico. Tudo isso que de Cristo provém e a Cristo conduz, pertence por direito à única Igreja de Cristo. Contudo, os irmãos que não são católicos não gozam daquela unidade que Jesus quis. E aqui o documento se refere aqui à visibilidade institucional. Jesus também quis uma instituição. Jesus quis. Essa coisa de que a igreja verdadeira é meramente espiritual, que ela não tem instituição, que ela não tem placa. Eles gostam de usar essa expressão, né? Quando usar a igreja não tem placa, dizer que a igreja verdadeira não tem instituição. Isso não é pensamento católico, tá? Então a gente entende o que eles querem dizer com isso, mas não é evangélico pensar assim. Agora, veja bem, não é porque uma pessoa não está ligada à igreja visível que ela não possa ter elementos de Cristo. E quem falou isso, meus irmãos? Jesus. Peguem a Bíblia de vocês, caso vocês as tenham próxima aí, ou então anotem em algum lugar, e leiam o texto de Marcos capítulo 9, versículos de 38 a 41. Marcos capítulo 9, de 38 a 41. Nesse texto, acontece o seguinte, João vem até Jesus, João é o evangelista, o discípulo amado. Vem a Jesus e diz assim, Senhor, vimos um homem expulsar demônios no teu nome, mas nós o proibimos porque ele não anda conosco. Veja, João tinha um zelo pela igreja visível, pela instituição. Precisa ter zelo pela instituição? Precisa. Só que existe uma hierarquia de valores, uma hierarquia de importâncias. Antes de ter zelo pela igreja, aliás, só tem sentido ter zelo pela instituição se este zelo pela instituição é um zelo por Cristo, pela graça de Cristo e pela obra de Cristo. Aí tem sentido você zelar pela institucionalidade da igreja. Só que veja o que João confessou diante de Jesus. O homem expulsava demônios em teu nome e nós o proibimos. Veja, o texto diz, então, o texto dá a entender que o homem estava expulsando demônios em nome de Jesus. Ou seja, os demônios realmente estavam sendo expulsos, estava funcionando. Os exorcismos desse judeu que expulsava demônios em nome de Jesus, embora não fosse membro da igreja. Ele não estava no colégio apostólico. O que foi que Jesus respondeu para João? Não o façais, porque quem não é contra nós
é a nosso favor. Contra nós quem? Contra a instituição? Não, contra nós. Nós, Cristo e o Espírito, a sua obra. E aí Jesus diz, quem não é contra nós, é a nosso favor. Ninguém usará meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, o que é mais importante na igreja é que Jesus Cristo. E é em função dele que a instituição existe. Quando existe um zelo pela instituição em detrimento da obra de Cristo, há uma incoerência nesse zelo. Então, João é repreendido. Né? Jesus repreende o zelo para com o colégio hierárquico em detrimento ao amor ao seu nome. Mais importante que o colégio apostólico é o nome de Jesus, que está sendo amado. E por que está sendo amado? Porque está sendo utilizado. É possível alguém utilizar o nome de Jesus equivocadamente? É possível. É possível. Usar de forma desvirtuada? É possível. Só fora da igreja? Não, dentro também. Dentro também. Vamos tomar cuidado com certas acusações para todos os lados no mundo cristão. Olha lá, pastores evangélicos, protestantes que só pensam em pedir dinheiro. Me desculpe, irmão, mas eu conheço padre também que só sabe pedir dinheiro, tá? Olha lá, pastores que ficam enganando, ludibriando o povo. Desculpe, irmãos, mas eu também conheço padres que ludibriam o povo. E sabe por que eles ludibriam o povo e por que eles vivem pedindo dinheiro? Não é porque eles são evangélicos protestantes, é porque eles são carnais, é porque eles são pecadores. Não é o protestantismo que faz eles pedirem dinheiro, é o pecado. O mesmo pecado que faz padres viverem em função de pedir dinheiro. O mesmo pecado que faz padres iludirem e enganarem pessoas. Já passou da hora da gente enxergar isso. A gente atribui a culpa ao inimigo errado. Veja, o protestante faz isso, o protestante faz aquilo. Então, o protestante faz isso e aquilo porque o protestantismo o leva a fazer isso? Ou porque o pecado o leva a fazer isso? Vocês entendem? Existem erros nas doutrinas protestantes? Existem erros. Agora, quando decorrerem erros das doutrinas protestantes, então aí sim, nós vamos acusar o erro doutrinal. Mas o que eu mais vejo são ataques a erros morais, a vícios pastorais, que, diga-se de passagem, não tem o seu respaldo nessa ou naquela doutrina. As pessoas são más porque o pecado as torna más. E não porque a doutrina que elas professam as ensinam a ser assim, na maioria das vezes, tá certo? Na maioria das vezes. Existem doutrinas que ensinam o mal. Mas no cristianismo, de modo geral, eu não conheço uma doutrina evangélico-protestante que ensine as pessoas a serem más. Ou uma doutrina ortodoxa, grega, ortodoxo, russa, que ensine um ortodoxo a ser mau. Se o ortodoxo é mau caráter, o protestante é mau caráter, ou o católico é mau caráter, é porque o pecado faz essa pessoa mau caráter, não a doutrina. É porque as obras da carne tornam essa pessoa má, não a doutrina, não a igreja, não a comunidade cristã a qual ela pertence. Existem evangélicos e evangélicos, assim como existem católicos e católicos. Então, humildade, pôr o pé no chão, desarmarmos-nos em relação a estas armas dessa forma, que às vezes são erguidas uns contra os outros, sem nenhuma justiça. Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 18, tá? Para ilustrar esse de Marcos 9 que eu acabei de citar, Paulo diz assim: por pretexto ou por verdade, me importa que Cristo seja pregado. Paulo está se referindo a pregadores que pregavam o evangelho por vaidade, pregavam o evangelho para se aparecer, pregavam o evangelho para se promover. E aí o que Paulo diz com esse versículo? Os que ouvirem as pregações, essas pessoas serão edificadas, alimentadas. Mas os que pregam, tendo essas motivações interiores, estes é que vão prestar contas. Agora, que a palavra de Cristo foi pregada, isso foi. E é isso que me interessa, é o que Paulo está dizendo. Alguém, de repente, pode dizer assim: não, padre, o senhor está cortando a Bíblia, porque há um outro texto em que Jesus diz assim: quem não está comigo está contra mim. Quem não está comigo está contra mim. É verdade, tem um texto que diz isso. Tá? Para ser mais específico, Mateus capítulo 12, versículo 30. E dá a impressão de que os dois textos se desdizem, não é? Quem não está contra nós é a nosso favor. Mas aí em Mateus Jesus diz: quem não está comigo está contra mim. Os textos estão se contradizendo? Não, de forma alguma. Os dois textos estão dizendo a mesma coisa de formas distintas. Qual foi o parâmetro para a afirmação de Jesus no Evangelho de Marcos? Ele. Aquele rapaz que estava expulsando demônios em meu nome, ele só está fazendo isso porque ele reconhece em mim poder para expulsar demônios. Senão ele não usaria meu nome. Então, embora ele não ande conosco, ele reconhece o que nós fazemos. Tanto reconhece que faz igual. Então, nós pregamos, eles estão pregando lá. Nós lemos esses textos, eles leem esses textos lá. Nós batizamos, eles batizam lá também. Eles reconhecem os elementos que nós temos.
Sim, e são eles que reconhecem o que nós temos, e não o contrário, por uma razão histórica. Porque nós existimos antes deles, não é verdade? Muito bem, então, se estão fazendo o que fazemos, não são contra nós. Embora às vezes achem que são e se façam contra nós. Mas a prática revela o contrário. Eles praticam partes do todo. Eles praticam elementos católicos, embora não usem esse termo. O termo católico é adjetivo, não é substantivo próprio. Católico não é o nome da nossa igreja. Católico é aquilo que a igreja é. Vocês nunca prestaram atenção que nós não usamos a palavra católica para nominar nossas comunidades. As paróquias católicas, as comunidades católicas não tem uma placa escrita Igreja Católica Apostólica Romana. Geralmente não tem, não é para ter. A nossa pessoa jurídica, né, nas dioceses, geralmente são Mitra Diocesana tal, Mitra Arquidiocesana tal. Não é Igreja Católica Apostólica Romana. Já repararam isso? Porque para nós isso é tranquilo. Católica é o adjetivo da igreja. É o que a igreja é. Não é o nome dela. Ela não tem nome. Ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Se ela não for isso, ela não é a igreja de Cristo. Quando Jesus diz, quem não está comigo está contra mim, o contexto é o instante em que Jesus expulsa demônios e os fariseus dizem assim, é por Beelzebul que ele expulsa demônios. Ou seja, os fariseus fazem o oposto daquele rapaz que estava expulsando demônios. Aquele olhou para Jesus e os apóstolos e, sem entrar para o colégio apostólico, ele reconhece que ali há um poder. Tanto reconhece que passa a fazer igual. Os fariseus, também estão do lado de fora, olham para Jesus e os apóstolos e não reconhecem o que ali está como poder, tanto que atribuem ao demônio. É uma explícita blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa é incapaz de reconhecer a graça de Deus quando está na frente dela. É Deus, evidentemente Deus ali agindo. Jesus expulsa um demônio e a pessoa diz, não, é pelo demônio mesmo que ele expulsa demônio. Olha, desculpa, mas se você não está comigo, então você está contra mim, você está pecando. Então a pergunta é, quando você vê a graça de Deus em operação, você é capaz de reconhecê-la? Quando você vê milho, você é capaz de reconhecer que ali está o fruto do milharal? Embora você o encontre na prateleira ou na feira e não no milharal? Mas quando você vê você é capaz de reconhecer, olha, isso aqui dá lá no milharal. Porque o milho não está no milharal, você começa a dizer que ele não é milho. Tem cara de milho, gosto de milho, cor de milho, mas você diz que não é milho. Então é a palavra, é graça, está agindo, está funcionando, e você diz que aquilo é falso? Porque é na igreja ortodoxa ou porque é na igreja evangélica? Você está entendendo como isso é de uma inconsistência terrível? E o Vaticano II reconhece isso. Então quando Jesus diz, quem não está comigo está contra mim, ele repreende a falta de sensibilidade em identificar a ação divina quando se está diante dela. Ou pior, né? De julgá-la ser oriunda do mal. Nós podemos fazer isso em relação a quem não é católico romano, e os de lá também podem fazer isso conosco. Hein? Isso é verdade. Não reconhecerem a graça de Deus em nós quando eles a veem. Agora, fazem isso porque são protestantes? Não fazem isso porque estão em pecado. Como eu posso fazer isso se eu estiver em pecado? Não reconhecer quando lá a graça de Deus agindo. Quando você diz assim, não, ele não reconhece a graça de Deus aqui, então também não vou reconhecer a graça de Deus lá. Bom, parabéns. Você quer ser igual a ele? Ter o mesmo comportamento dele? Você quer se nivelar por baixo? Tendo compreendido esses princípios, agora nós podemos compreender um pouco da história do movimento ecumênico no século XX. Movimento ecumênico. Comportamento ecumênico, nós já vimos ontem que isso é desde sempre na igreja. Agora, depois de terem ocorrido divisões históricas no cristianismo, os ortodoxos no século XI e os protestantes a partir do século XVI, somente no século XX surgiu uma iniciativa, mais precisamente em 1910, por parte dos protestantes, de tentar algum tipo de diálogo interconfessional, ou seja, entre confissões. Eles fizeram isso entre eles, na Conferência de Edimburgo. Então, lá em 1910... foi feito um congresso missionário em Edimburgo. Por que eles fizeram isso? Eles, os evangélicos. Tá? Lá na frente vocês vão entender por que eu estou começando por essa iniciativa deles em Edimburgo, na Escócia. O que começou a acontecer é que os missionários das igrejas anglicana, luterana, presbiteriana, batista, episcopaliana, os missionários começaram a chegar na África, pregaram o evangelho em várias tribos e aldeias, e o que começou a acontecer foi o seguinte: o missionário chegava numa aldeia, pregava o evangelho, ensinava uma disciplina, aquela aldeia ou aquela tribo aderia e ele criava ali uma comunidade. Tá? Vou dar exemplos. Criava-se uma comunidade, sei lá, luterana. Então os luteranos, né, batizavam todo mundo, batizavam as crianças, inclusive, porque luteranos batizam crianças. Fazia-se lá um altar, um ambão, a liturgia luterana é muito parecida com a nossa católica.
E aí o missionário luterano ia embora. Dali um tempo chegava um missionário batista, por exemplo. E aí o missionário batista chegava e dizia, olha gente, mas vocês têm que crer em Jesus, mas isso aqui tá tudo errado. Vocês estão batizando crianças? Não se batiza crianças. Então os que foram batizados crianças vai ter que batizar de novo. Aí vinha, batizava de novo os adultos. Olha, tem essas liturgias, essas coisas, paramento, etc. Isso tá tudo errado. E ela tirava tudo aquilo. Aí a aldeia ou a tribo, tudo bem, então vamos mudar. Aí o missionário batista ia embora, chegava o presbiteriano. Aí o presbiteriano dizia, não, tá tudo errado, vocês podem batizar criança sim. Voltem a batizar. Então os filhos pequenos de vocês, batize. Vocês estão entendendo a confusão que começou a acontecer? Os africanos, ao modo deles, começaram a dizer o seguinte, olha, façam o seguinte, vocês europeus, cristãos, voltem para a Europa, se entendam, e quando vocês resolverem qual é o evangelho mesmo, vocês voltam aqui e pregam para nós. E o que começou a acontecer? Eles começaram a largar o cristianismo e voltar para as religiões pagãs. Magias, feitiçarias, bruxarias e etc. Porque pelo menos naquilo todo mundo concordava na tribo, não é verdade? Vocês estão entendendo como ficou evidente o que Jesus já tinha dito no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele ora ao Pai e diz, Pai, que eles sejam um para que o mundo creia. E o que começou a acontecer? O mundo, nesse exemplo que eu estou dando especificamente, tribos africanas, se recusaram a crer. Por quê? Porque eles não são um, porque eles são vários. E aí o que eles fizeram? Né? Os líderes dessas igrejas protestantes fizeram um congresso missionário em Edimburgo, na Escócia, para discutir esse assunto. Olha, realmente a credibilidade do evangelho está sendo prejudicada com as nossas divisões. Então, vamos ver o que nós podemos fazer. De 1910 em diante, eles começaram a se reunir todos os anos. E o que eles começaram a tentar fazer? Detalhe, estou falando de várias igrejas protestantes apenas. Não havia ortodoxos nem católicos, porque não foram convidados a fazer parte desses congressos missionários, embora a igreja católica mandasse missionários e tenha encontrado esses entraves também. Os ortodoxos também mandavam missionários e também encontravam esses entraves, mas não foram convidados a Edimburgo, na Escócia. Mas o que começou a acontecer? Década de 10 em diante e década de 20. Os protestantes começaram a tentar, essas várias igrejas começaram a tentar criar formas de unificação. Começaram a pensar, para que houvesse unidade, quais elementos de doutrina em cada igreja poderiam ceder para que, quem sabe, se voltasse a ser uma única igreja, do ponto de vista institucional. Então começou-se a tentar fazer concessões. Mais ou menos assim, olha, você que é luterano, deixa um pouco de ser luterano. Você que é batista, deixa um pouco de ser batista. E aí cada um vai tentando deixar o máximo possível de ser aquilo que é, para que a gente se encontre aqui no meio termo. E aí, no meio termo, a gente vira um. Na década de 20, então, o que existia em termos de movimento, não é? Movimento, usando o termo movimento ecumênico, era esse tipo de evento. Faziam-se congressos, faziam-se conferências, reuniões, na busca de realizar concessões. Quem poderia abrir mão, né? Fazer concessão, para que, quem sabe, houvesse um encontro num ponto comum. Com certeza vocês, quando eu estou dizendo isso, vocês conseguem perceber que isso não está certo. Que nós, católicos, jamais nos prestaríamos a tomar parte nesse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento, meus queridos, é chamado de irenismo. Irenismo. A palavra irene, em grego, significa paz. Traduzindo irenismo, seria um pacifismo. É tudo em nome da paz. Tudo. Qual é o problema do irenismo? Ele é uma tentativa, ele é uma proposta de construir unidade acima de tudo e a qualquer custo, inclusive a custo de uma ideia de verdade. Porque para construir unidade a partir de concessões, todos terão que abrir mão da ideia de verdade. Então não existe verdade na sua, nem verdade na minha, nem verdade na do outro. Vamos todo mundo jogar fora tudo que crê e vamos construir uma verdade nova. Olha, veja o perigo do irenismo. Então o que existia de movimento ecumênico nos anos de 1910 até a década de 40 aproximadamente, era isso. Então, o termo ecumenismo, o termo movimento ecumênico, nesse período, 1910 aos anos 40, se referia a esse tipo de coisa. Isso é ecumenismo verdadeiro? Não, isso é ecumenismo falso. Irenismo não é ecumenismo. É claro que a igreja reagiu. O Papa Pio XI, no ano de 1928, para ser mais preciso, no dia 6 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor. Propositalmente uma solenidade da manifestação da verdade, que é Cristo.
Em 6 de janeiro de 1928, o Papa Pio XI publicou uma encíclica condenando o ecumenismo e o envolvimento de todo fiel católico em qualquer movimento ecumênico. Padre, então esta encíclica agora é a nossa salvação, né? Os tradicionalistas vão dizer, olha, viu como essa coisa de ecumenismo é tudo errado, a igreja condenou o ecumenismo e a igreja proibiu os católicos de participarem do movimento ecumênico. Sim, em 1928, o que existia de ecumenismo era isso. E se o ecumenismo fosse isso até hoje, eu era o primeiro a estar fora. Acontece, meus queridos, que esse tipo de ecumenismo não funcionou. Fracassou e, inclusive, muitas das denominações protestantes que pertenciam a essas conferências e a esse movimento começaram a se retirar. Gerou mais briga ainda. Uma coisa que era na tentativa de gerar unidade, não só gerou mais brigas, como gerou novas divisões. E por quê? Porque se eu deixo a minha comunidade e você deixa a sua e nós formamos uma outra, ao invés de nós gerarmos unidade, nós estamos criando uma terceira via. Já existiam duas. Nós criamos uma terceira, com isso nós dividimos ainda mais. Não houve unidade. Percebe como o irenismo, a médio e longo prazo, se auto-boicota? Então, muito pertinente a Mortalio Animus, mas até pouco tempo a Mortalio Animus, nem traduzida para outras línguas, que não o latim, que é a língua original que se escreve os documentos, nem traduzida para outras línguas ela era. Agora você já encontra ela em português, inglês, italiano e tudo mais. Mas por muito tempo ela ficou somente em latim, no site do Vaticano, que é onde você vai encontrar o documento. Por quê? Justamente porque a igreja usava de precaução para que o documento não fosse usado de modo anacrônico. Tá? Para quem nunca ouviu essa palavra, é quando você tira algo do seu tempo próprio e aplica a outro. Não é? É como se, por exemplo, nós disséssemos assim, nós moramos na ilha de Vera Cruz. Então, a gente não mora na ilha de Vera Cruz, a gente mora no Brasil. Ilha de Vera Cruz foi um nome que se usou em 1500, quando se achava que isso daqui era uma ilha. Mas depois virou Terra de Santa Cruz e depois virou Brasil. Então, usar o nome Ilha de Vera Cruz para se referir hoje a este país é um anacronismo. Ana é fora, né? Cronismo, cronos, do tempo, fora do tempo. Então, não se pode tomar a encíclica Mortalio Animus para se referir ao movimento ecumênico hoje, tá certo? Muito cuidado. Vale a pena ler, leiam, mas leiam com a mente consciente de que você está lendo um texto que se refere a uma época e a um conjunto de iniciativas, eventos daquele período. Lembre-se que nesse período, né, após 1928, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Todo o contexto mundial foi transformado pela Segunda Grande Guerra. Em 1948 se criou o Conselho Mundial de Igrejas, que foi o resultado final desses congressos, com muitas saídas, entradas, e se purificou um pouco as atitudes, verificou-se que essa forma de fazer ecumenismo era errada. Portanto, o Santo Padre, o Papa Pio XI, já estava certo quando ele de fora olhava e via que aquilo não era correto. Lá depois, nos anos 40... quase 20 anos depois da Mortalio Animus, os próprios evangélicos protestantes que faziam o ecumenismo entre si descobriram que não funcionava. Acontece que nos anos 50, nesse período aí após a Segunda Guerra, ainda com alguns conflitos existentes, começou-se a fazer em vários lugares outras experiências, principalmente na Europa, Estados Unidos, também em lugares da Ásia. O que se tinha era um mundo destruído, um mundo dividido. Então, os cristãos começaram a se unir em torno de pautas em comum. Primeiro, oração. Competia aos cristãos se unirem para orar. Orar como o Senhor nos ensinou. Clamar o céu para que restaurasse, renovasse a face da terra, que já tinha sido assolapada por 2 grandes guerras. Havia uma sociedade inteira para reconstruir. E os cristãos começaram a se unir em torno dessas pautas em comum. Reconstrução da sociedade, auxílio aos pobres, mas acima de tudo, para a oração e a vida em comum. E o Papa João XXIII, quando era bispo ainda, o Papa é bispo, mas antes de ser nomeado Papa, eleito Papa, ele foi núncio apostólico na Turquia, em Istambul. E lá ele viveu experiências muito concretas de unidade com ortodoxos, porque ali já é o Oriente, então a maioria cristã ainda existente na Turquia é ortodoxa. Lembrando que Istambul é a antiga Constantinopla. Então havia uma comunidade muito pequena de católicos e uma comunidade bem maior de ortodoxos. Havia uma sinagoga judaica muito grande em Istambul. Os cristãos se uniram ao rabino local para tentar salvar judeus no período do Holocausto.
né, do regime nazista, e conseguiram salvar principalmente crianças, muitas crianças. Uma história belíssima, de verdadeira unidade. Partiu-se de um verdadeiro patrimônio comum de fé do âmbito religioso, ou seja, as premissas do evangelho. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Então vamos fazer juntos o que nós acreditamos que precisa ser feito. No caso, salvar vidas e lutar pelo bem da sociedade. Muito bem. Quando Angelo Roncalli, que era o núncio apostólico em Istambul, se torna Papa, sucessor de Pio XII, ele se torna então o Papa João XXIII. E ele leva consigo essa experiência. Quando ele convoca o concílio e ele pede que o tema do ecumenismo seja levado em consideração, ele tem essas experiências no seu bojo. Ele traz consigo essas experiências na sua história, de um ecumenismo verdadeiro. Não aquele falso que deu errado, mas de encontros que realmente deram certo e existiram. Autênticos, não só de tolerância recíproca. Eles não se toleraram em Istambul, não, eles se amaram mesmo. Há uma página dessa história que diz que a comunidade católica era tão pequena em Istambul que quando o cardeal Angelo Roncalli voltou para a Itália, quem fez a festa de despedida dele, choraram copiosamente a partida dele de regresso para a Itália, foram os ortodoxos. Os não católicos choraram e o abraçaram e fizeram homenagem, porque realmente ele era muito amado pelos ortodoxos. E ele continuou católico e os ortodoxos continuaram ortodoxos. Então, isso é possível. Começou-se, então, a partir do Vaticano II, o chamado movimento ecumênico. O movimento ecumênico nada mais é do que um conjunto de iniciativas que procuram promover ambiente de encontro. Ambiente propício para que os cristãos convivam, celebrando o seu patrimônio comum. Então existe um patrimônio comum. Essa palavra ela é fundamental para você entender ecumenismo. Eu citei alguns elementos desse patrimônio comum, porque eu li aqui um trecho da Unitatis Redintegratio. Sagrada Escritura, batismo, virtudes teologais, fé, esperança e caridade, pregação do querigma, é a mesma em todo o cristianismo. Deus é Pai amoroso, a realidade destrutiva do pecado, a salvação e o senhorio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo como pessoa divina que se encarnou. O dom do Espírito Santo para o cumprimento do reino de Deus, isso é cristianismo. Fé em Deus trinitário, então a fé em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é patrimônio cristão fundamental, comum. Vida espiritual, a oração, a possibilidade da comunhão direta com Deus, a intervenção de Deus na história por meio da graça. Então graça, bênção, misericórdia, tudo isso é patrimônio comum. Dons do Espírito Santo é patrimônio comum. Entende? Então, é em torno disso, é em torno de um patrimônio comum que se deve realizar iniciativas ecumênicas. Então, assim, eu expliquei no início das nossas lives que há uma diferença entre ecumenismo e diálogo interreligioso. É proibido falar de diálogo interreligioso? Não, não é proibido. O problema é que isso era evidente quando eu tive na faculdade de teologia as disciplinas diálogo interreligioso e ecumenismo. Eu não sei se era de propósito que o professor fazia isso, eu não vou citar o nome dele, por questões éticas. Mas no semestre, no programa estava interreligioso, nós tínhamos aula sobre evangélicos, protestantes. E no semestre que era sobre ecumenismo, vinham falar para nós na sala de aula babalorixás, monges budistas, sheiks muçulmanos, mas não era ecumenismo. Então assim, eles intercalam os dois de uma forma que cria no imaginário popular e no imaginário dos fiéis a ideia de que os dois são a mesma coisa. É por isso que muitos, quando falam em ecumenismo, imaginam o quê? Um pai de santo lá em cima do altar da igreja. Isso não é ecumenismo. Não é ecumenismo. Nós temos legislação, não é? Houve aí um padre que foi suspenso na diocese de Jundiaí, porque colocou um pastor presbiteriano para concelebrar a missa com ele. Isso também não é ecumenismo. Isso é irenismo, foi o que eu disse ontem. É quando, em nome do pacifismo, em nome de estar bem com o outro, você passa por cima de princípios da sua comunidade de fé, princípios dos quais não se deve abrir mão. Então, claro, deu suspensão pro padre e a suspensão foi justa, porque aquilo não pode. Concelebração é para sacerdotes. Nenhum diácono nosso católico pode concelebrar. Um fiel católico não concelebra. Que dirá um líder religioso, por mais que seja um líder, mas um líder não católico, que não tem o sacramento da ordem. Então é desconhecimento, irmãos. Às vezes, eu sou procurado, em nível acadêmico, universitário, para falar sobre diálogo interreligioso. Mas eu confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de lidar com o diálogo interreligioso. Porque a minha especificidade é o ecumenismo.
Só que no imaginário de alguns, né, na cabeça de alguns, na igreja no Brasil, funciona assim. Não, quem faz ecumenismo faz diálogo interreligioso também, claro, é a mesma coisa. É tudo ali. Não, não é tudo ali, me desculpe, mas eu não enxergo dessa forma. Eu não tenho a mesma facilidade de fazer diálogo interreligioso como eu tenho de fazer ecumenismo. Porque não são a mesma coisa. E quem diz isso? O Vaticano II. E o Vaticano II está nos textos do concílio, e não na cabeça de teólogos. Infelizmente existe esse problema, desde os anos 60, tá? que são as interpretações do concílio, que não condizem com o concílio enquanto tal. Me perguntaram sobre os mormons, se eles são cristãos. Não, os mormons não são cristãos, eles são o que nós chamamos de pseudocristãos. Veja, muitos grupos religiosos reivindicam para si o status de cristãos. Mas o que define o cristão? O patrimônio comum. Qual é o patrimônio comum, por exemplo, faz com que os mormons não sejam cristãos? Vários, mas dentre eles um, que é o batismo. Eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles acreditam que é possível batizar uma pessoa mesmo depois do falecimento dela, algo que é um absurdo do ponto de vista cristão. Houve um vasto período em que o mormonismo defendeu a poligamia, ferindo um princípio evangélico do matrimônio, que é existente em todo o cristianismo. Então eles têm alguns comportamentos que não são cristãos, ou seja, não constam do patrimônio comum, e portanto, por mais que eles usem o nome Jesus Cristo, né, o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eles não são cristãos. Infelizmente no mundo de hoje você precisa estar alerta. Não é porque fala de Jesus, porque tem o nome de Jesus, uma imagem de Jesus, que aquele lugar é cristão. O mesmo se aplica aos testemunhos de Jeová, por exemplo. Os testemunhos de Jeová não são cristãos. Eles não creem na divindade da pessoa de Jesus. Para eles, Jesus não é o Filho unigênito de Deus. Eles não creem na Trindade, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele tem várias doutrinas nos testemunhos de Jeová que não são doutrinas cristãs. Uma pessoa perguntou: o Vaticano II ignorou o princípio da extra ecclesia nulla salus? De jeito nenhum. Tanto você tirou isso, rapaz? Nem sei quem fez a pergunta. Para quem não sabe, o princípio extra ecclesia nulla salus é o princípio que diz: fora da igreja não há salvação. Quem disse isso a primeira vez foi São Cipriano de Cartago, tá? Bispo de Cartago, no norte da África, num texto em que ele falava sobre Cristo e a igreja, e a profunda identidade que há entre Cristo e a igreja. E como somente Cristo salva, não há salvação fora da igreja, porque ele entende que a igreja e Cristo se identificam, são uma e a mesma coisa. Então nunca, ninguém desdisse isso. Quem desdiz isso são certos ideólogos. Estas pessoas acreditam que extra ecclesia nulla salus é uma patifaria. Estas pessoas, a igreja não. O Vaticano II não. O Vaticano II nunca disse isso. O ser humano não pode encontrar salvação para si fora da igreja de Cristo. Agora, a pergunta, ao contrário, merece ser feita. E Cristo? Cristo pode salvar sem a igreja? Cristo pode. Nós não podemos nos salvar sem ela, mas ele pode salvar. Por quais caminhos? Não sabemos. Porque todos os caminhos que nós sabemos, que foram revelados a nós, são os caminhos que estão na igreja. Se existe um outro, só Deus conhece. Os caminhos conhecidos pela humanidade são os sacramentos.